Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um Caindo a Ficha. E só para variar, tô trazendo tema de gente grande. Hoje a gente vai falar do tal vampirismo energético. Vamos percorrer o mito aí do vampiro, entender como é que isso funciona, se isso é real, se não é, se acontece, se não acontece. Esperar um pouquinho o pessoal chegar, a Elza já tá aqui, o pessoal já tá chegando. Hoje a gente vai falar de um tema que ele é um grande causador aí de polêmicas, né? Por quê? Porque a gente tem uma mania de reduzir as compreensões, né? E por isso eu gosto desses temas provocativos, porque acho que a gente tem que aprofundar o olhar sobre tudo que existe. Dona Ilma já tá chegando, PX Atenas já tá aqui, Margarete tá aqui. Sentem-se, fiquem à vontade. Pega aí a sua água, seu papel, sua caneta, porque tema de gente grande, tá? A gente vai falar, existe mesmo esse tal de vampirismo energético? Se isso é real, como é que a gente exorciza esse negócio? Vamos entender tudo isso hoje, tá? Bom, gente, pra gente falar sobre esse tipo de assunto, é impossível não trazer um mito aqui pra vocês, né? Boa noite, Márcia, Maria, sejam bem-vindas. Marcinha. Bom, então a gente vai ter que olhar para o mito do vampiro, né? Tem 1000 contos aí sobre vampiro, mas a figura do vampiro é uma figura bem conhecida, né? No imaginário coletivo. E o que é um vampiro no conto? No conto, ele tem a tendência de sugar, né? Ele vive na escuridão, na noite ele suga o sangue de alguém, né? Ele se alimenta de energia vital do outro para fortalecer a própria energia dele, porque ele não tem energia suficiente, certo? E aí esse daí é o vampiro da história. Mas por que eu coloquei o tema vampirismo energético? Por que energético? Porque, gente, tudo é energia. Tudo é informação, e toda informação é energia. Então, mesmo que você não veja, ela tá lá e ela existe. Vou te explicar. Seus pensamentos. Você vê seus pensamentos? Você pega? É palpável? Não é? Mas tá lá. Tá na tua cabeça. E se você não olhar e acalmar essa mente, esses pensamentos vão fazer um estrago fenomenal. Porque a mente não é o todo. A mente é só um pedaço, uma parte, né? A mente é aquela que vai te ajudar a montar a interpretação, guiar a tua ação, porque a mente ela não soluciona nada, ela não te traz respostas. Eu digo que quem traz respostas é o teu coração. Teu coração é um guia, uma bússola. E aí é como um estímulo que ele te traz, e esse estímulo vai até a sua mente, e a tua mente ajuda a interpretar e a dar sentido, a realizar aquilo que teu coração tá te mostrando. Então, a mente, se você não tomar conta dela, ela toma conta de você. Então, tá aí uma primeira fonte de energia, pensamentos, né? Você não vê, mas tá lá. Seu sistema nervoso, você também não vê o tanto de disparo e descarregamento, né? Eu acho que se desse para ver, não sei se vocês já viram aquelas fotos de sistema nervoso central, ele parece uma vassoura e ele é assim, fios pelo corpo inteiro, uma rede que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e que vai conversar com o seu corpo inteirinho. Só o fato da gente se movimentar, são várias correntinhas elétricas ali que estão fazendo conexões para que tudo funcione bem dentro de nós. Então, outro sistema de energia é o seu sistema nervoso central. Outra coisa que você não vê, mas que você sente e como sente são suas emoções. Não é assim? Então, as emoções, muitas vezes, elas se tornam físicas, dependendo do que você sente, angústia, raiva, excesso de raiva, final do dia você está com dor de cabeça. Angústia, o peito aperta, a garganta faz um bolo. Então, tudo isso se torna físico, mas você não vê o que está acontecendo. Mas tá lá, energia, né? Então, inclusive, o resíduo final da emoção a gente chama de sentimento. Né? O que é um sentimento? Não é igual a emoção. A emoção ela vai passar por você, mas depois que passou, você começa a
trazer aquilo de novo para sua mente, começa a racionalizar sobre o que aconteceu, podia ter feito isso, podia ter feito assim, assado, podia ter respondido, por que eu não fiz? E aí começa a se culpar, pronto. Isso aí é um sentimento que ele vai nutrir pensamentos e vai reativar aquele drama emocional que você viveu. Isso aí tudo também você não vê, mas você sente e como sente, né? Então, nada disso aí você vê ou você toca, mas tudo isso é bem real, né? E aí, se tá no campo da energia, tá no campo da informação. A gente fala que é um campo sutil. E tudo isso vai atuar nisso que eu chamo de campo ou corpo energético, tá? Aí tem um estudo lá dos 7 corpos sutis, eu não vou falar disso hoje, mas dentro disso a gente é energia pura, né? Se você olhar só para pensamento, emoção e sentimento, pronto, você já vai entender que você tem um corpo de energia, tá? Então eu tô trazendo essa introdução porque algumas pessoas vão passar por aqui, vão julgar nosso tema, vão torcer o nariz e vão sair andando. Então, sinto muito, mas aqui a proposta é aprofundar para a gente compreender. Então, quando eu trago assim a palavra vampirismo, eu quero te mostrar que isso pode sim representar situações que nos drenam ao longo da nossa vida e a gente nem percebe. E às vezes você passa anos sendo drenada por situações de vampirismo energético e você não reconhece. Mas eu vou te provar que isso existe e eu vou te falar de uma forma bem simbólica. Então, como eu sugeri a figura do vampiro nos contos, ela tem um significado. Marciane já chegou, a Maria também está aqui, MP Silvei está aqui, seja bem-vinda, Miriam. Então, na psique, esse vampiro, vamos entender o simbolismo, né? O vampiro ele vai representar a imortalidade, ele é um ser sombrio, né? Ou seja, ele vive nas sombras, ele não vive plenamente porque ele não suporta a luz e ele vai aparecer sempre à noite para buscar as suas vítimas. Então, esse vampiro é um aspecto, é um ser que está preso entre os mundos, né? Ele está preso na vida e na morte, ele vai simbolizar o medo da finitude, esse medo é bem humano, né? Por que medo da finitude? Porque ele não pode tomar sol. Tomar sol, ele, sei lá, vira purpurina, desaparece, né? E ele tem essa tendência a buscar energia para não morrer e ele faz isso no oculto, no escuro, na calada da noite. Então, ele não aceita a transformação dele, ele não aceita o destino final, que seria o quê? Seria a morte. Se ele pudesse ser inteiro, ele viveria de noite e de dia. Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Pri, Cíntia, sejam bem-vindas. Né? Então, se ele aceitasse essa natureza completa dele, ele finalizaria o seu ciclo. E aqui a gente entende assim também, muitas vezes por rejeitar a natureza de tudo que nos acontece, a gente fica lutando contra algo que parece que a gente não tem controle, e realmente não tem. Na natureza ninguém tem controle de nada, a gente não tem controle se vai sair sol, se vai ter uma tempestade, se um barranco vai desmoronar, a gente não tem controle, são movimentos da natureza, do mesmo jeito que acontece do lado de fora, acontece do lado de dentro. E aí, esse cara aí, esse vampiro, ele não vai aceitar a natureza como ela é, ele vai ficar buscando meios de subsistir, de sobreviver. Tá? Então, vocês sabem, já me conhecem, eu falo muito sobre nossas sombras. E o que são as sombras? Aspectos que estão lá na psique inconsciente, no lugar lá, 95% da nossa psique é inconsciente, você nem sabe o que tem ali, e você não descobre enquanto você não busca. E essas sombras, elas ficam nesse porão escuro. Mas não é porque elas estão no porão escuro que elas estão quietinhas lá. Não, elas são vivas e elas têm uma certa autonomia, porque são aspectos que estão em movimento dentro de você, mesmo que você não saiba. E elas agem de uma forma que você nem percebe. Sendo assim, de forma simbólica, nesse caso, tudo que você reprime, todos os conteúdos os desejos que você não experimentou porque era errado, porque não deixaram,
Então, desde desejos proibidos até potências que você nem pôde usar, né? Talentos que você não conseguiu executar, que você foi impedida de manifestar. Isso eu tô falando lá do começo da vida, tá? Quando tem crenças, quando tem direcionamentos ali dos nossos pais, dos nossos tutores, dos nossos familiares, e a gente vai se limitando ao nosso potencial. Então, são frases que eu escuto em consultório todos os dias, né? Por exemplo, não faz isso, isso nunca vai dar certo. Ou então, você só vai ser bem-sucedida se você seguir a carreira do teu pai. Porque para quem que ele vai deixar depois esse escritório de advocacia ou consultório médico, entendem? Então, assim, e muitas vezes a pessoa, ela se inibe de não seguir o próprio coração para dar voz e vida a uma sugestão que vem de fora. E nesse momento a tua energia, ela é roubada. E quem rouba essa energia? O seu inconsciente, né? Então, fazendo esse paralelo entre o vampirismo e as nossas sombras, a gente pode entender que tudo que está reprimido vai tomar conta de você, vai te dominar até que você consiga enxergar, até que você consiga enfrentar. Porque a gente tem aquela sala secreta da bagunça lá no nosso inconsciente e a gente faz de tudo para não olhar para isso. A gente faz de tudo para evitar esse confronto, né? Só que, como eu falei para vocês, esse conteúdo ele não morre porque ele tá no inconsciente, ele tá lá. Ele tá vivendo no escuro. Em algum lugar ele está te drenando. Tá fazendo sentido o tal do vampirismo energético? A Ilma tá dizendo, eu lembro da live que você explicou que nossas sombras se recarregam como o nosso celular. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Elas têm uma potência. E conforme elas vão vindo, tentando se aproximar, fazer contato, muitas vezes a gente evita. Quanto mais você evita, mais energia você coloca lá. É aquela velha história, né? Tudo que você coloca energia vai crescer. Então, quando você está combatendo, você também está alimentando, né? Às vezes a melhor forma da gente parar de alimentar alguma coisa é parar de nutrir. Só que assim, a sombra, ela não deve ser nutrida, ela deve ser olhada, ela deve ser compreendida. Tá, isso aqui começou em mim quando? Né? Em que momento que essa história aqui de repetição começou na minha vida? Por que isso não muda? Por que isso repete tanto? O que esse inconsciente está tentando te mostrar? E ele só vai te provocar se você tiver condição de enxergar e de lidar e de confrontar com isso. Então, quando eu trago esse tema para vocês, vou dar um exemplo aqui de sombra, porque muitas vezes isso fica meio abstrato, né? A relação com o teu pai ou com a tua mãe não foi legal, né? Foi uma relação lá conturbada e não sei o quê. Aí você arrumou um namorado, depois você se casou, então você foi morar sozinho, ou você fez um intercâmbio. Aí você falou, ai, que maravilha, saí de casa, acabaram os problemas com os meus pais. Você vai carregar exatamente tudo que eles te deram e muitas vezes as vozes deles estarão dentro de você. A cada atitude que você for tomar, cada movimento que você vai fazer, cada situação que você vai experimentar, de repente você se vê fazendo algo que é desejo deles, que você foi treinada por eles, não é desejo seu. E aí você fala, caramba, mas eu queria tanto, por que eu fiz o contrário? Entende? Então as sombras funcionam dessa forma. Aquilo que ficou reprimido, continua reprimido, porque você entendeu que o certo é seguir a orientação de alguém que te emprestou potência enquanto você não tem a sua própria, tá? Eu não tô dizendo pra vocês que seu pai e sua mãe é vampiro energético, tá? Eu tô dizendo que a vida acontece assim. Primeiro a gente aprende a ter potência pelo olhar do outro. Nenhuma criança nasce com 2, 3 anos e fala, ai, nossa, eu sou tão teimosa. Não, mas o pai e a mãe podem repetir isso muito pra ela. Ai, você é muito teimosa. Olha como você é teimosa, tá vendo? Pelo amor de Deus, você é muito teimosa. Então a criança cresce com a etiqueta da teimosia na cabeça. E aí ela acredita naquilo. Lá na frente ela pode entender que essa teimosia é uma persistência, é uma força, é uma potência, é uma resiliência. Mas ninguém contou. Entende? Às vezes porque esse pai e essa mãe não tinha recurso para contar. Ou para lidar com isso. Ou para entender as questões ali da criança, porque estavam mergulhados em vários problemas deles.
tá? Então, essa repetição de situação, né? Então, vou simplificar. Tem um problema lá com seu pai, e aí você fala, sair da minha casa não vai mais acontecer. Aí você encontra esse pai numa pessoa que você conhece, se envolve romanticamente, aí você encontra o seu pai no chefe, aí você encontra o seu pai dentro de um círculo de amizades, essa pessoa mexe terrivelmente com você, porque tem as características e fala coisas que parecem o seu pai, entende? Então, aquilo que não ficou resolvido vai ficar piscando ali, sendo projetado, né? O tempo inteiro para você entender que tem uma sombra ali querendo conversar. Então, quando a gente fala de sombras, a gente fala daquele aspecto que vive ali escondido, no oculto. Isso é um vampiro, tá? Você já pode entender que isso aí tá drenando a sua energia. Por quê? Porque você fica naquela luta, eu quero fazer o que eu quero, mas tem um negócio ali que fica me puxando para trás, tem um negócio ali que fica me provocando o tempo inteiro. Então, quando Jung ele se refere, por exemplo, aquelas vozes da família que ficam ali falando, ele tem um termo que ele chama, por exemplo, vampirismo psíquico, tá? Ele usa em alguns momentos esse termo, que esse é um agente sabotador que está dentro de você, não está do lado de fora, né? E muitas vezes, por você não enxergar aquilo que está dentro, você fica projetando, como eu falei da história do pai ali. Então, esses sugadores de energia na nossa psique, eles vão simbolizar padrões, complexos internos que vão ficar drenando a sua energia. Enquanto você não perceber, você vai ficar vivendo aquele dia da marmota. Já assistiram um filme antigo, aí passava na sessão da tarde quando a gente era criança, que é o Feitiço do Tempo, né? Que o cara fica preso lá no dia da marmota. Ele é um repórter, vai cobrir o dia da marmota e quando ele vê, aquilo fica repetindo, até que você possa fazer um movimento diferente do que você vem fazendo, porque só com movimentos diferentes e com consciência você é capaz de mudar a sua realidade. Spa Brisa do Mar diz, eu preciso trabalhar isso. Todos nós, né? Todos nós. Então, outra forma de vampirismo energético bem conhecido, esse aí todo mundo conhece, carência. Já ouviu falar? Carência? Uhum. Dependendo do grau, essa carência emocional, ela se transforma em uma relação parasitária, né? Quando você tem um parasita intestinal, o que acontece? Você não perde energia, né? Você começa a comer por 2, por 3, por quê? Porque tem alguma coisa dentro de você roubando energia. Numa relação de dependência emocional, numa relação de carência, isso se transforma numa relação parasitária. Só que as pessoas vão vivendo aquilo ali e não percebem. Quando percebe, já é tarde demais. Então, a relação parasitária é o quê? Alguém precisa sugar a energia do outro para se manter vivo. Eu te explico. A dependência emocional ela é um padrão de relacionamento onde a pessoa ela não consegue existir e se sentir inteira sem o outro. Ela precisa da energia do outro. Ela precisa que o outro empreste força para ela. Empreste potência para ela, ela não se reconhece suficiente em si mesma. E aí o tempo inteiro ela vai precisar reforçar constantemente aquela aprovação que vem do outro, sabe? Ela precisa que o outro aprove, ela precisa que o outro diga que ela é importante, ela precisa que o outro a deixe segura. Essa carência começa lá na infância. Não teve a mãe, não teve o pai, enfim, e isso pode virar uma relação parasitária. Aí uma tá dizendo, Cíntia, então essa energia também fica no nosso subconsciente, embaixo do tapete? Fica. E muitas coisas que a gente não dá atenção, elas vão sendo armazenadas ali e de repente elas vão sendo projetadas. Se isso tá muito importante, muito forte em você, isso começa a ser projetado, né? E geralmente quando você tem uma tendência aqui na personalidade, na persona, né? De combater terrivelmente alguma coisa, lembra? Se na tua persona você tem, deixa eu pensar um exemplo bom para isso. Se na tua persona você tem uma rigidez muito grande em relação a, sei lá, pessoas que usam substâncias, tá? Vou colocar qualquer tema aqui, um tema importante. Então, a pessoa vai lá e tem todo um discurso contra isso e aquilo, bababá. Só que acontece? Se ela realmente
faz esse discurso para auxiliar os outros, eu passei pelo processo e etc, ok. Se ela faz esse discurso, mas ela nem sabe do que se trata, ela não sabe como é essa problemática, mas ela está combatendo aquilo com força, com ódio, adivinha o que está reprimido dentro dela? Alguma situação, algum desejo, alguma vontade de se conectar àquilo. Vou trazer uma coisa bem polêmica aqui para vocês, mas que aconteceu recentemente, que rodou a internet inteira, que foi o caso de um pastor, que ele fizeram alguns vídeos dele e começaram a chantageá-lo. E ele foi até a internet para se explicar que ele, na verdade, estava fazendo uma investigação. Mas os vídeos, ele estava numa rua onde acontecia ali prostituição e com alguns travestis na rua. Então, ele colocou uma peruca loira, uma blusinha coladinha e um shortinho enfiado com as porpinhas de fora. Alguém filmou e devem ter outros vídeos e começaram a chantageá-lo. E ele veio a público para dizer, olha, não, eu não estava fazendo nada de errado, eu estava fazendo uma investigação. Eu não sei o que ficou pior, né? Se foi ele se vestir assim ou ele dizer que estava fazendo uma investigação. Ok, não tem nada a ver com a vida do pastor, isso não é da nossa conta. Porém, eu estou trazendo esse caso para te ilustrar que aqui, ó, na persona, um homem, né? Um homem de valores, um homem de princípios, um homem que fala da espiritualidade. Na sombra, um desejo reprimido. Compreendem? É exatamente assim que funciona a sombra dentro de nós. Eu combato aquilo que eu estou inconscientemente desejando. Faz sentido para vocês? Agora que eu vi, mas eu colocou nus. A Espavirizada do Mar diz assim, eu estou em uma fase de mudanças e o medo está fortíssimo. E eu trabalhando para mudar os movimentos novos para a vida, para sair desses círculos, estou me sabotando muito e tendo crise de ansiedade. Assim, a gente desenvolve zonas de conforto, que de confortável não tem nada, tá? São zonas de segurança ilusória. E quando você precisa fazer um movimento diferente, muitas vezes você vai sentir que está indo contra algo que você tem como princípio, como valor, crenças que você aprendeu. Então você precisa transgredir essas crenças para conseguir ir adiante, né? E fazer aquilo que é vontade do seu coração. Muito bem, eu trouxe esse exemplo da sombra só para realmente vocês entenderem como isso é grave, como isso é importante. Já recomendei para vocês várias vezes aqui. Eu tenho 4 lives sobre o tema sombra. E tem um documentário na internet chamado O Efeito Sombra, que é... esqueci o nome da moça lá que escreveu o livro, mas ela foi uma usuária de drogas, ela fez várias internações e ela conta todo o processo dela nesse livro que depois virou um documentário. E ela ficou muito próxima do Deepak Chopra, que é um médico que trabalha dentro do campo da física quântica. Maravilhoso, assistam. Então, voltando lá para falar da dependência emocional, né? Essa relação parasitária, quando eles percebem, quando aquele que está sendo vampirizado percebe, geralmente é tarde demais. E quantas relações você não vê desta forma, né? Que é uma relação que ela acaba se tornando tóxica justamente por essas características, né? O que eu citei agora, o efeito sombra, Marciane está perguntando. Eu falei de algum livro, outro livro? Eu não lembro, gente. Essa hora aqui, ó, já tô chamando Jesus de Genésio, então vocês me deem um... tá? Mas enfim, eu falei do efeito sombra, 4 lives que eu tenho lá. E tem esse livro e que tem um documentário também chamado O Efeito Sombra, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, nesse padrão, né, de dependência emocional, esse vínculo fica tóxico e aí é assim, aquele que tá dependente, ele não consegue, tem uma força, porque lá na sombra não tem só coisa ruim. Às vezes tem potência, tem talento, tem dom, tem habilidade que tá lá reprimido,
né? E aí, só que aí o que essa pessoa faz? Ela não consegue usar a própria potência para se abastecer, mas ela acaba usando essa potência na forma sombria, que é o quê? Controle, quer controlar onde o outro tá, com quem tá falando com quem, tá fazendo o quê. Quando não consegue controlar, vem a ansiedade. E a ansiedade começa a tomar. Essa pessoa tem crises homéricas ali de ansiedade, né? Precisa vigiar o outro, precisa ter tudo, sabe, ali, a mão. O que é um controlador? Controla a dor. Ele se projeta no futuro, tentando mover ali as pecinhas do tabuleiro para ele não entrar em sofrimento. Então, assim, você percebe que todo mundo tem potência, todo mundo tem poder pessoal, mas quando eu não uso e ela cai lá para a sombra, eu vou usar de outra forma. Eu vou usar numa forma sombria. Então, isso é o tal uma das formas do tal do vampirismo, né? E o dependente emocional, ele nem sabe de tudo isso. E aí ele vai ter muito medo do desejo, de desejar realizar, de colocar a força dele para ação. Ele literalmente precisa da energia do outro para se sentir, para se manter vivo. Então, em alguns casos, isso é tão intenso que as duas partes é como se fosse uma pessoa só, sofre uma fusão ali, uma com a outra, porque o carente, ele vai sofrer de um medo profundo da pulsão de vida. A vida pulsa. Então, esse pulsar da vida leva a gente para frente, né? Você tem um ritmo interno, tem um pulso de vida. E é aquilo, né? Quando alguém passou mal, caiu ali, desmaiou, a primeira coisa que fazem, vão medir a pulsação. Então, esse pulsar também pulsa na vida e a gente é convidado o tempo inteiro para estar junto desse fluxo, né? E aquele que não acredita em si mesmo e que tem muito medo de olhar para a vida, começa um ciclo de carência. Isso vira uma relação parasitária. É forte o tema, né? Mas é importante saber. Então, o dependente emocional vai projetar toda a força no outro, ele não vai reconhecer em si. Então, o outro fica refletindo essa força para ele. É uma espécie de espelho mágico, sabe? Que reflete de volta e dá para ele a sensação de vida, de poder existir. Olha que horror, mas é assim que funciona. Então, por ele não reconhecer a própria identidade, ele projeta a sua capacidade no outro e o outro precisa refletir aquilo de volta para ele. Tá fazendo sentido isso para vocês? Entendem o vampirismo energético aqui? Sim, é péssimo. Exatamente, é péssimo. Mas é uma realidade bem conhecida, tá? Que as pessoas, elas não param para analisar essas coisas. Ah, não, fulano é muito ciumento. Ah, não, mas a fulana não, sabe, ela é insegura. Por isso que a gente tem que aprofundar dentro de nós, a saída é para dentro, né? Então, voltando lá para essa simbologia do vampiro, né? O sangue não representa a vida? Pois é, a vida como energia vital, é a própria força do ser, é a própria força da sua alma, da sua essência, a própria força espiritual, né? Mas quando que eu sei sobre isso? Quando eu busco entender em mim como funcionam essas forças. Todos nós somos uma usina e a gente tem que aprender a usar nossas potências a nosso favor, né? Então, sim, tudo aquilo que suga a tua vitalidade é um vampiro energético. Né? Então, o fato desse vampiro viver à noite vai representar aquilo que a gente tem dificuldade de enxergar, que está no escuro, que está oculto, que é inconsciente. E aí, por isso que é importantíssimo que você dê luz àquilo, coloque luz da sua consciência. Porque no conto, o vampiro ele não suporta a luz do sol, ou seja, ele não suporta a verdade, ele não suporta a clareza. Quando você começa a fazer terapia, você encontra com algumas verdades que elas não são tão doces, né, Ilma? Elas são doloridas e tudo bem, isso faz parte, né? Porque o processo terapêutico te dá a maturidade de olhar para tudo isso, né? E lá o vampiro, ele rejeita símbolos de fé. Por quê? Né? A cruz, o alho, lá, a água benta, né? Ele rejeita tudo isso que é indicador da resistência à própria confiança interna, à própria luz. O que um objeto de fé faz por você? Nada, mas você usa aquilo como símbolo de representação para ampliar a tua força, ampliar a tua potência, não é assim? Então, tudo aquilo que te vampiriza vai te impedir de te conectar com a tua essência, com o teu sagrado interno. Né? Enquanto as sombras agirem no oculto e você não entender sobre elas, elas vão combater
a tua alma, vão drenar a tua vitalidade. Tá? Então, você começa a perceber que você não tem mais energia, não tem disposição para as coisas, para resolver. E você fala, onde a minha energia está vazando? Tá? Muito importante olhar para isso. Então, esses símbolos associados são muito interessantes de serem analisados, porque o vampiro, vocês lembram que ele não tem reflexo no espelho, né? Olha lá, não tem identidade, não tem vitalidade, ele precisa da força e da potência do outro. Ele vive do reflexo do outro. Entende o termo vampirismo energético? E o vampiro, ele só morre ou com a luz do sol, luz na consciência, retiro das sombras, coloco na luz, ele virou purpurina, transformou. Ou com aquela... É uma estaca de madeira, não é? Não sei porque me veio prata, mas não é prata não, se eu não me engano é madeira. Então, a estaca de madeira, que vai representar o quê? Quando ela é fincada no coração, também é uma outra forma de matar esse vampiro. Por quê? Porque quando essa estaca atinge o centro daquele ser, essa sombra, ela vai parar de agir contra você porque você decidiu confrontá-la. A madeira ali representa a árvore. A gente não falou que a pessoa que não sente que tem a força própria, ela não se conecta ao pulso da vida, ao pulsar da vida, ela não se conecta à natureza da vida. Pois é, a madeira vem da árvore, é o símbolo universal da vida, né? Tem raízes, é profunda, ela tem um tronco forte, a sua copa, ela se dirige ao céu, é praticamente a representação da ligação céu e terra. O que é céu e terra dentro da gente? Aquilo que o meu coração pede, a minha mente me ajuda a elaborar. Eu puxo uma ideia do plano mental, eu elaboro essa ideia, meu coração vitaliza e eu trago essa ideia para o chão. Eu transformo ela em realidade. Eu realizo um desejo do meu coração. Tá fazendo sentido isso para vocês? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo, porque eu vou no flow aqui e de repente perco os comentários. Verdade, com o açúcar tá dizendo, emoções reprimidas mais sombras, igual vampirismo energético. E aí uma carinha assim. Emoções reprimidas são sombra, tá? Não é emoção reprimida mais sombra. Emoção reprimida é sombra. Já ela cai lá pra sombra, tá? Então é uma emoção que ela se transformou num aspecto sombrio. Ela tá lá no escuro. E aí esse oculto, enquanto você não vê, ele vai ficar subindo e projetando em outras pessoas, tá? E muitas vezes você vai projetar e vai manter um conflito. Então vamos lá, se você tá projetando a imagem da mãe, que você ficou ali brigando com ela, essa mãe não me nutriu, blá, 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 você vai ficar projetando e encontrando pessoas ali. Enquanto você não resolve essa relação dentro de você, você fica cristalizada, vivendo na rodinha do hamster, você vai viver em looping a mesma dor até que você possa resolver isso dentro de você. Você não vai lá mudar sua mãe. Você vai resolver essa relação dentro de você. Tá, então essa foi a mãe que eu tive. Essa é a verdade da situação. É a única mãe que eu tenho, ok? Quando você para de fantasiar a possibilidade de ter a relação perfeita com essa mãe, blá, 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 você sai daquele tempo do passado e aí você vem para o presente. Quando você vem para o presente, aquela situação na sua cabeça e no seu coração e no seu inconsciente para de te provocar o tempo inteiro. Faz sentido? Ou seja, situações de repetição mostram situações de aprisionamento do passado. Isso não tira a sua energia para agora? Isso não rouba a sua energia do presente? Então, quando tem coisas reprimidas e estão lá no nosso porão do inconsciente, isso faz um roubo da sua energia. Porque são coisas que você precisa olhar para se liberar, para dar lugar. Então, se liberar não é excluir. A gente não cura nada que a gente exclui, tá? A gente simplesmente precisa olhar e integrar. Como que eu integro? Aceito o que foi, como foi. Ah, Cíntia, mas isso significa que então se eu aceitar a minha mãe como é, vou ter que voltar lá e viver uma relação novamente? Gente,
Perdão, que é neutralizar essas dores, não é permissão. Se a relação não foi boa, se não tem condição de conviver, não conviva, mas acalme isso no seu coração. Entende? É sobre isso. Tá fazendo sentido? Que bom. Então fez sentido, ok. Vou continuar aqui. Aí eu tava falando para vocês do significado lá do simbólico, né? Então a madeira como essa que eu falei da estaca de madeira e daí essa madeira como a potência relacionada à natureza. Outro símbolo interessante, no conto do vampiro, eles moram em castelos, né? Esse castelo é sempre um lugar escuro, frio, solitário. Representa o quê? Isolamento psíquico, aprisionamento, né? Então é assim, alguém que não pode viver, não pode desfrutar. Aparece só à noite, ele mora num castelo gigante, geralmente não tem ninguém lá com ele, né? Não é o caso bem real aqui das nossas sombras, mas geralmente as sombras elas não atuam todas juntas, é uma de cada vez. Então vai fazendo sentido, né? E tudo isso aqui que eu tô te trazendo para te contar que essa história do vampirismo energético ela é bem real, sim, é mais real do que você imaginava, mas não igual aquelas coisas lá do filme de terror ou né? Umas coisas aí que aparecem, mas tem várias situações que nos vampirizam. Uma outra situação bem recorrente. Pessoas e situações que deixam você exausto. Você não aguenta mais lidar com aquilo, mas você tá lá. Então são situações que muitas vezes você não controla, mas que te incomoda terrivelmente. E dentro de você, você sente que precisa fazer muita força para lidar com aquelas coisas, com aquelas pessoas, e você não consegue não se afetar. Adivinha, no final você se afeta sim, no final isso rouba a sua energia sim, no final você tá exausto e não vê saída. Então, se você tá numa situação insustentável, talvez esse cansaço extremo, ele seja um sinalizador para você, que essa relação chegou no fim, que é momento de se retirar. Porque conforme você vai se conhecendo, conforme você vai evoluindo, você vai subindo degraus na sua evolução. Tá? Então, situações que você um dia precisou, talvez você não precise mais. E a consciência te dá chance de olhar para isso, entende? E aí tem uma outra coisa. Pois é, esgotamento. Muitas vezes a pessoa acha que ela vai se curar no ambiente que deixou ela doente. Gente, isso não existe. É mais uma ilusão que você pegou lá, o pincel da ilusão e pintou uma tela, entendeu? Isso não existe. Quando você vive uma relação tóxica que chegou ao fim, seja lá onde for, depois de várias tentativas, não conseguiu resolver, né? Você esperou o outro mudar e etc, etc. Não tem o que fazer? Retire-se. Trabalhe para criar e construir essa ponte de se retirar. Você não precisa fazer isso amanhã, mas você precisa começar a planejar esse movimento. Porque ninguém se cura no ambiente que adoeceu, não existe isso. Então não adianta a gente gastar energia tentando se curar e você, né, imagina assim, você tá numa situação que você é refém dela. Aí tem um sequestrador lá, o sequestrador todo dia te abusa, te bate, não sei o quê. Aí você sai, vai pro hospital e vai se cuidar lá. Ah, tá bom, olha, me machucou, tal, passa um remedinho, blá, 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 blá. Legal, tá se sentindo melhor? Quer um chazinho, não sei o quê? A pessoa, ok, respirou, voltou pro mesmo ambiente. Vai acontecer tudo de novo. E aí, sara? Essa dor sara? Tem condição de curar um negócio desse? Não tem. Então, é muito importante saber a hora de se retirar de situações que um dia foi importante para o seu processo, mas que de repente hoje já não faz mais sentido nenhum para você. E se você aceita uma coisa que já não cabe mais, você cresceu muito e está tentando usar a roupa de quando você tinha 15 anos de idade, não vai funcionar. E isso tira completamente a sua energia, porque você para de acreditar em você, você acha que o problema é você acha que você está causando uma situação horrível ali, e não é. Na verdade, você não cabe mais, e aí você está resistindo a ver, entende? André está dizendo, nossa, estou nessa situação, estou tão exausta que apareceu herpes zoster em mim. Ó, vou te falar que a herpes zoster, ela vem do reservatório a gente tem reservatório de bactérias, né? É o reservatório do sarampo. A herpes zoster, ela aparece não só na pele, né? Uma ferida brava lá, mas ela pega
a profundidade do nervo, do músculo ali. Gente, é uma dor horrorosa. E sabe o que é herpes zoster? Ó, pele, limite, daqui pra dentro é meu. Ó, pele, contato com o mundo externo, limite. O que está atropelando seu limite? O que você não aguenta mais viver? O que está machucando você, que esse machucado já está na pele e está invadindo sua musculatura ou está chegando nos seus nervos? André está dizendo, estou assim, né? Vivendo uma situação que está degradando a minha vida, morando com a minha mãe, com transtornos mentais e cuidadoras. É isso aí. É assim, gente, às vezes tem situação que a gente não vai conseguir mudar do dia para a noite, mas pensa que é muito importante que você comece a entender que existem outras possibilidades, né? No seu caso, André, que você cuida de uma pessoa adoecida, você é quem mais precisa de cuidados, porque quem cuida de um doente corre o sério risco de adoecer junto, porque faz muito, né? Se preocupa demais, é como cuidar de duas vidas. Então é muito importante olhar qual é a melhor maneira de fazer isso, né? E cuidar mesmo para que você não entregue toda a sua energia, porque daí não vai sobrar energia para você. E a gente não pode parar a nossa vida por conta de processos. A gente sabe que principalmente com os nossos pais é delicado, porque vai chegar a hora de cuidar. E sempre tem, né? Lá na família sempre tem um irmão que vai lá e toma a frente e faz tudo, ou às vezes é filha única também, né? Enfim. Então, é muito importante que o cuidador também se cuide, tá? Importantíssimo. Então, voltando lá no vampirismo energético. A Escobrisa do Mar tá dizendo, também tem herpes, e quando eu estresso, muitas aparecem em garganta e parte íntima. Nossa, horrível, né? Eu nunca tinha tido, eu tive um episódio, não faz muito tempo, e apareceu assim, em cima da gengiva, né? Vou contar para vocês que gengiva, ela está relacionada a esta parte, né? Essa parte aqui é uma parte de ação, realização e ação. Então, aqui é equivalente à sua mordida, é a sua agressividade. Então, a energia de ação retida faz você tensionar muito a mandíbula. Isso pode gerar aquelas coisas de ATM e tudo mais. Mas, muitas vezes, essa energia de ação contida vira agressividade. Quando você não coloca isso para fora, é como um auto-ataque do corpo, entende? Uma agressividade contida, que ela começa a te consumir. Viu? São formas de ignorar situações. Tá acontecendo nada. Tá acontecendo nada, vai passar, entendeu? Aí eu não dei lugar, eu não olhei, não trabalhei. Gente, não é parar e chorar por tudo, é dar lugar ao que está acontecendo, é reconhecer. A consciência só quer isso da gente, né? A André tá dizendo, eu tive nas costas, lado direito. Ó, lado direito é o lado da ação, né? Lado do masculino. Então, assim, vou voltar lá pra gente falar de outras formas de vampirismo energético também. Aqueles lugares assim, como eu falei, ambientes, né? Carregados de tensão. Às vezes esse ambiente é a sua própria família. Às vezes ambientes que tem muita fofoca, muita briga, histórico de dor, e aí você, quando tá buscando curar suas feridas, você passa a não querer mais fazer parte daquele ambiente, você não suporta mais, aquilo é muito carregado para você. Você não quer mais fazer parte daquilo, entende? Aí você vai perdendo interesse. E aí rola uma certa culpa de não fazer mais parte constante, sabe? Gente, o equilíbrio é tudo na vida. Então, assim, mas eu me sinto culpada de não estar lá toda semana, nananana. Tá, vai com culpa mesmo, porque essa culpa é um lugar assim, na sua mente tem uma programação para você suportar aquilo. Por quê? Porque se é na família, todo mundo vive aquilo, como é que você vai ser diferente? Mas você pode, tá? Te conto aqui que você pode. Você pode usar essa força, essa capacidade para escolher, tá? Então eu faço, mas eu não preciso o tempo inteiro me envolver, eu não preciso participar das conversas que desgastam. Posso ir ali tomar um café e ir embora rapidamente, visita de médico, não importa, faz a sua parte, mas não precisa se contaminar, tá? É assim, se numa mesa que você está colocarem uma garrafa de, sei lá, um café e um copo de veneno, você não precisa tomar o veneno, entende?
Não precisa. Toma só o café e tá tudo bem, tá? A Patrícia tá dizendo, primeira vez, estou adorando, gratidão. Eu que agradeço, Patrícia, seja muito bem-vinda. José, boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, quando a gente vai percebendo essas formas de vampirismo, a gente entende também que tem outro tipo de vampirismo bem importante, que esse aqui eu acabei de lembrar. Quando o indivíduo se sabota, né? E ele começa a se alimentar de pensamentos, emoções que vão drenando ele. Sabe aquela pessoa que tá bem, assim, bem, né? Ela tem uma tendência, assim, ela tem uma atração por, sei lá, assistir o jornal que só fala da tragédia, ou adora uma fofoca ali da rua. Gente, tudo que você absorve como estímulo, você alimenta a tua energia, tudo isso é combustível, tá? Tudo que você consome é combustível. Dá uma olhadinha como é que é o teu feed do Instagram. O que você segue? O que você escuta lá? Ai, mas se eu escutar só coisas bonitinhas, eu vou viver na minha bolha. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando, você não precisa ser nenhum alienado, mas você não precisa se comprometer. Você pode só observar e não absorver, né? E tem coisas que a gente não dá conta mesmo. Eu fico tão triste quando eu vejo que teve não sei o que lá no outro país, que tantas pessoas faleceram. Tá bom, você já sabe da informação? O que você pode fazer? Eu vou fazer uma oração por essas famílias. Ok, faça e solta, entrega. Porque, gente, as coisas aqui acontecem assim, tem coisas que não estão no nosso controle. Mas isso é frieza? Não, isso é proteção, é autoproteção contra coisas que podem te invadir. Você pode ficar uma semana com a tua energia conectada lá. Mas eu tenho tanta dó, porque lá as crianças e não sei o que, legal, se você tem tanta dó, então não tenha dó, troca por compaixão. Você pode pegar essa força e você pode ajudar crianças aqui no Brasil. Percebe? Tudo é possível de ser ajustado, de dar destino, um bom destino à energia que você sente, né? Porque tem aquelas pessoas, um outro tipo de vampirismo energético também, é aquela pessoa que ela tem uma tendência interna, parece que a personalidade é um pouco mais negativa. E aí parece que qualquer proposta de melhoria aquela pessoa rejeita. Ou seja, é um processo praticamente auto-obsessivo. Né? Quando você começa a nutrir coisas tão negativas sobre si mesma, começa a desacreditar das suas capacidades, você passa uma situação e de repente você... Sabe aquela situação assim? Que todo mundo já viveu isso aqui. Fui demitida. E aí, poxa vida, mas eu fiz tanto, aquela empresa, isso e aquilo, e não sei o quê. Será que eu não tenho esse valor? Será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não sou capaz? Pronto. Aí você começa numa neura ali, E aí você mesmo, você não precisa de ninguém para fazer isso, você mesma vai lá e coloca uma carga enorme emocional em cima daquela situação. E aí você desacredita em tudo que você já fez. Você para de ver valor em tudo que você já realizou, já superou. Já aconteceu isso com você? Comigo já. E acontece mesmo. Entende? Acontece mesmo. Só que aí, o que você vai fazer? Você vai se acolher. Você vai olhar e vai falar, tá tudo bem, é um processo que finalizou. Eu não preciso ficar me arrastando nessa dor. Né? Por quê? Porque uma vez que a gente percebe que a gente foi para esse lugar, chora, deixa sair, conversa com essa dor, dá lugar para ela, mas você não precisa cristalizar a dor. Isso não acontece como a gente falou no começo da live. Isso te arrasta para situações de repetição e repetição e repetição, e você está vivendo só o dia da marmota. Você não se libera para a sua vida, entende? Então, quando a gente age contra a gente mesmo, eu chamo isso de auto-obsessão. Não precisa fantasminha do lado de fora nenhum para te perturbar, tá? Por quê? Porque tudo que você absorve do meio, você carrega a sua consciência e você se carrega. Adivinha, todo mundo que você se relaciona está carregado de alguma energia. As pessoas começam a descarregar nos ambientes que frequentam. Tem gente que é contagiante, já percebeu? Mas tem gente que é contaminante. E aí? Entendeu? É sobre isso. Ou seja, não tem meio termo. Ou você contagia ou você contamina. Só que para você contaminar, você tem que ter se contaminado antes.
Tá fazendo sentido isso aqui pra você? Enfim, e aí a última parte, você vai falar assim, ah tá, mas aí tem algumas religiões, algumas filosofias que vão falar lá sobre obsessão espiritual, isso existe mesmo? Gente, eu só posso dizer uma coisa, às vezes a pessoa ela tem um padrão interno tão carregado com ela mesma, tão punitivo, tão de maltrato e sabe, de baixa autoestima, de pouco valor, que ela não precisa de ninguém para fazer isso por ela, tá? E eu não tô falando que o outro lado do véu não existe, não é isso que eu tô falando. Existe sim, mas você imagina uma coisa assim, ó. Se você cair numa poça de lama, me sujei, tô toda suja de lama. Eu chego em casa, eu tomo um banho, sujeira sai. Mas e o que tá dentro? Não é muito mais difícil trabalhar o que está dentro do que o que está fora? Sujeira energética é a mesma coisa. Ah, e você foi num lugar lá, tinha uma pessoa, nossa, que energia ruim, pesado. Aí você vai lá, faz uma respiração, faz uma meditação. Aí te ensinaram a fazer um banho de erva, você fez lá o teu banho de sal, banho de erva. Ok, passou. Por quê? Não era seu. Não era seu. E na hora você reconheceu e não comprou a ideia. Pegou? Então, conteúdo interno pode ser muito mais obsessivo que conteúdo externo. Por isso, a necessidade do autoconhecimento. A Margareth está falando, no dia que eu fui demitida da escola com outros colegas, nós comemoramos no mesmo dia, foi ótimo. Mas às vezes, Margareth, você está tão cansada, exausta, você não tem coragem, você não quer pedir as contas, porque daí não vai receber o que tem a receber e tal, e aí eu entendo esse lugar também. Mas tem gente que sofre muito, mesmo estando num lugar ruim. Olha lá eles falando, assim, eu mesma me obsedio assim, facinho. Todos nós temos essa capacidade, né? O melhor é assim, reconheceu, se acolhe, dá lugar. Porque tem coisa que a gente deixa crescer, o negócio toma uma forma, sabe? É aquela velha história, né? Já ouviram falar do ovo de cuco? A professora Lucilena conta muito essa história. O cuco é um passarinho grande, desengonçado. E o que ele faz? Ele é um oportunista. Então ele vai lá no ninho de outro passarinho e geralmente beija-flor. Sei lá por que ele escolhe o ninho do beija-flor. Deve ser porque o beija-flor é muito delicado e o ninho é bem bonitinho e tal. Ele vai lá, joga o ovo do beija-flor para baixo, bota o ovo dele e vai embora. Aí o beija-flor, tadinho, primeiro que ele choca aquele ovo gigante, 3 vezes maior que ele. Depois o cuco nasce. O cuco é um pássaro feio, grande, tadinho, muito grande, desengonçadíssimo. E o beija-flor é pititico e o cuco é enorme, o filhote de cuco é enorme. E aí o beija-flor cuida do filhotinho de cuco pensando que é dele, ô dó, entendeu? Aí eu te pergunto, essas coisas que vêm de fora e você compra, são ovos de cuco. Então, quantos ovos de cuco você compra, experimenta como se fosse seu e cria como filhote? Entende? Então, é sobre isso, é sobre situações que você começa a perceber, mas peraí, isso aqui não era meu. Né? Por que eu tô sofrendo por isso? Crença, já percebeu? Ai, tem aquela crença enraizada, tá, mas por que eu acredito nisso? Você já perguntou por que você acredita no que você acredita? Que a gente não para questionar. Ah, é porque minha família inteira é assim, tá? Família inteira é assim, você é assim também. Mas faz sentido pra você ser assim? Porque nós somos seres individuais, mas para isso a gente precisa buscar essa individualidade no sentido de buscar a si mesmo, buscar se conhecer como ser único e individual que você é. Por quê? Porque 10 filhos não têm o mesmo pai e a mesma mãe. Cada um chegou num momento diferente. Vão olhar o mesmo pai e a mesma mãe de formas diferentes. Vão ter deles coisas diferentes. Vão se construir seres diferentes. Você tem 10 dedos na mão, nenhum é igual a nenhum. Entende? Então é sobre isso, é sobre você aprender a lidar com o teu potencial interno, aprender a elevar a tua energia, aprender a realmente escolher aquilo que você quer nutrir, aquilo que é seu e aquilo que não é. Porque quando você menos espera, tem alguma coisa ali te drenando. Aí você fala, ih, caramba, acho que eu tô precisando aqui ir lá na igreja, vou no centro tomar um passe, vou não sei o quê. Isso é ótimo, gente, mas tem a nossa responsabilidade sobre o processo que a gente mesmo criou.
A Miriam tá falando, começando a jogar fora todos os ovos de coco. Muito bem. Esse é o esperado, Mi. A Patrícia diz, que giro que nunca tinha ouvido isso aqui em Portugal. Que legal, você é de Portugal. Tem algumas coisas que eu também nunca escutei. Eu tenho algumas pessoas de Portugal que trazem um linguajar diferente. Adoro a troca das culturas, é muito bom. E ele diz assim, pessoas próximas são ótimas para colocar o ovo do coco. É verdade, e coloca assim, sem medo, entendeu? Então, é muito importante você observar, isso aqui é meu, por que eu comprei essa ideia? Às vezes a pessoa vai lá, joga uma ideia, você fica, meu Deus, aquilo acabou, você compra aquela ideia e aí você já sai reagindo, isso é o ovo de coco. Só que quando você tem consciência, você começa a analisar, entendeu? Você não aceita tudo que vem, como vem, você não precisa reagir na hora, você precisa observar. Porque a nossa maior função aqui é evoluir. E essas coisas todas nos ensinam. E tudo bem, tá tudo certo. A hora que a gente não precisar mais, não vai mais acontecer. Quer dizer, de uma forma ou de outra sempre acontece. Mas o que eu digo assim, acontecer essa afetação, sabe? Então é sobre isso, sobre você ter as suas práticas, sobre você ter a sua consciência, sobre você poder mergulhar em você e descobrir sobre si mesma. Ninguém vai contar pra você o que tem dentro. Isso é responsabilidade nossa. Ninguém vai ali passar o metiolato nas dores que você carregou lá da sua infância. Você hoje, como adulto, é responsável por curar essas dores, para parar de replicar aquilo que drena a sua energia. Fez sentido para vocês? A Rose tá falando, Cíntia, o meu contato. Rose, depois você entra ali no meu Instagram aqui, né? Você tá no meu Instagram, você vai lá na bio e aí você tem o contato do agendamento, no número da minha agenda. Se você não achar, me chama no direct que eu te passo, tá bom? Meus amores, falei pra caramba. Se vocês tiverem mais alguma perguntinha, eu tenho 2 minutos para responder. Andréa falou, fiquei com uma gastura constante. Tem uns ovos de coco aí para jogar fora, Andréa? Vamos começar a eliminar esses ovos de coco. Tá? Porque o mais importante é que você comece a se nutrir. Você está se nutrindo do quê? E nutrição não é só fisiológica não, tá, gente? A nutrição é energética, é teu estado de presença. Aquele momento que você está extremamente nervosa, para um pouquinho, se acolhe. Porque se você tá numa correria doida, você não vai fazer isso. Mas se de repente alguém bater na tua porta e pedir tua ajuda, eu duvido que você não vai ajudar, que você não vai acolher. E se você faz isso pelo outro, você tem condição de fazer por si mesma também. Tá? Então isso é muito importante e urgente. A gente só consegue transformar dor em cura quando a gente não tem medo de olhar para a dor, quando a gente não tem medo de fazer esses enfrentamentos. Cíntia, mas eu tenho medo. Então eu vou te garantir, vá com medo mesmo, porque vai ser recompensador. O caminho da consciência, você nunca perde nada, você só ganha. Você só ganha. Mas vai me retirar das dores da vida? Não. Mas vai te ajudar a passar pelo portal da dor com muito mais consciência, com amor próprio em dia. E, gente, acredite, isso faz toda a diferença no seu processo. Bom, era só tudo isso que eu tinha para falar hoje. E se vocês tiverem sugestão de tema, vocês podem deixar aqui também. Eu agradeço a todas vocês, a companhia, a paciência, as trocas. E semana que vem tem mais. Se fez sentido para vocês esse conteúdo, você acha que alguém precisa ouvir? Compartilhem, por favor. Tá bom? Um beijo gigantão e até a semana que vem. Tchau!